Olá, pessoa querida, espero que você esteja bem. Que bom que estamos aqui. Para você que vai estar aqui daqui a pouco, para quem for ouvir, assistir, acompanhar mais tarde. Quem está aqui pela primeira vez, eu sou Jussara Strugali e o meu propósito é compartilhar o muito que recebo no meu convívio, tanto pessoal quanto profissional. Também ao longo da minha vida, tantas pessoas incríveis que passaram e deixaram seus legados. Eu gosto muito de estudar também, de ler. E tudo isso, essa composição, eu venho de uma maneira singela, sem querer trazer nada inusitado, mas sim a experiência. E eu valorizo muito a experiência, porque é um patrimônio consolidado. Até hoje, conversando durante uma reunião de coaching, falando sobre tudo aquilo que nós vivemos desde o útero materno, tudo isso são atributos que compõem as nossas competências. Então, aquilo que quando brincávamos, ao desenvolver uma nova brincadeira, ao construir um brinquedo, enfim, nós fomos desenvolvendo habilidades e todas essas habilidades se somam para hoje nós compormos os nossos papéis, os diferentes papéis que nós exercemos aí no cotidiano, na nossa vida pessoal, profissional. Algumas pessoas chegando aqui, já vi a Rosana, o Tiago. A Rosana, um beijo para você, querida. E vamos chegando. Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre conflitos e a questão de um conflito, né, quando ele é funcional, que ele agrega valor, promove o autoconhecimento, também o autoengajamento, promove mudanças, também evolução. E traz melhorias no nosso entorno, né? Não só para nós, como para aqueles que convivem conosco. E quando esse conflito é disfuncional, isto é, ele acaba gerando atrito, desconfiança, baixa autoestima, mágoas, afastamento da situação, também das pessoas, enfim, é aquilo que não agrega valor. Antes de começar a falar, né, a respeito dessa situação do conflito funcional e disfuncional, eu quero dar um passinho para trás, né, e para lembrar que cada um de nós, por ser uma pessoa singular, uma pessoa única, já por aí já nasce a condição do conflito, porque nunca vai coincidir aquilo que eu penso com aquilo que você pensa. Então ali já, se nós não tivermos uma ferramenta, um instrumento, nós já temos uma possibilidade de início de um conflito. E como nessa singularidade, para dar conta das coisas que nos são solicitadas, né, no mundo externo, então desde que nós nascemos, nós estamos buscando essas adaptações. Nem sempre nós vamos fazer aquilo que de fato nós gostamos ou naquele momento nós vamos pensar que é a maneira correta, enfim, de fazer as coisas. Então, esse ajuste entre aquilo que é o desejo interno, a percepção interna com aquilo que é possível externo, ali já nós estamos convivendo com o conflito. E claro que desde que nascemos, então, já convivemos, né, com o conflito. Quando nós chegamos aqui na família, já existe pronto um script de como se espera que sejamos. Já tem papéis prontos ali para nós. E nós vamos nos adaptando. Claro, nós somos crianças, confiamos nos nossos pais, enfim, então nós vamos nos modelando a um jeito que é aceitável dentro daquele núcleo que é a família. Depois nós vamos para o nosso processo de escolarização e ali também, né, nós vamos meio por uma questão de exercício de poder, né? Vamos nos adaptando. Agora, quando chega a adolescência, até inclusive esse é um assunto que já conversamos aqui, né? Nós já estamos aptos a começarmos a fazer as nossas escolhas, de fato, né? Aquilo que
também para mim faz sentido. E eu já tenho recursos para dialogar, para defender algumas posições, para defender as minhas ideias, né? E quanto mais, claro, eu vou evoluindo, chegando à vida adulta, eu já vou ter toda uma base de dados onde eu posso defender as minhas ideias, né? E assim estar trabalhando para dirimir os conflitos ou evitar os conflitos disfuncionais. Então, aqui nós vamos já entendendo que para nós lidarmos com essas situações, que elas vão acontecer devido à singularidade, nós precisamos desses recursos internos, né? Nós precisamos do conhecimento e do conhecimento aplicado ao autoconhecimento. Então, precisamos nos conhecer para que nós possamos lidar com essas situações e os conflitos se tornarem funcionais. Eu já falei no início, né, que o conflito funcional é justamente aquele que ele promove o autoconhecimento, ele promove a mudança, ele promove a criatividade, e o disfuncional, ao contrário, né, ele vai criar atrito e nós acabamos nos afastando daquela situação, né, e também das pessoas que porventura estão ali sendo as peças dessas divergências. Agora, a situação que até eu quero abordar aqui, e pelo menos nos últimos tempos tem aparecido bastante, é quando o conflito ele é conosco mesmos. E esse conflito é o mais difícil de nós localizarmos. E nos momentos ou etapas da nossa vida que nós estamos em conflito conosco. E aqui eu quero voltar ao que eu falei um pouquinho antes, né? Desde que nascemos, nós somos solicitados para o mundo externo. Então é bem comum, todos nós passamos por esse processo, de pouco nós fazemos o movimento para o mundo interno. Afinal, quem sou eu? Quem sou eu dentro dessa situação? O que de fato é uma ideia minha, porque faz sentido para mim, ou que é uma ideia que de fato ela foi implantada em algum momento e não passou pelo meu crivo de avaliação. Porque uma coisa muito interessante é que, e já conversei, né, a respeito desse assunto, nós temos uma inteligência inata, né? Então, podemos dizer que aqui no nosso corpo, né, nós temos diversos recursos para nos ajudar, ou não. Porque aquilo que de fato tem significado para nós, isso fica muito marcado no nosso corpo, vamos chamar assim. E quando nós estamos tergiversando ou nos desviando daquilo que faz sentido para nós, existe um alerta interno, que pode ser uma inquietação, pode ser o que nós chamamos de angústia, de ansiedade, que é como uma mãozinha levantada, dizendo, dá uma olhadinha aqui, que esse movimento que você está fazendo não está alinhado com aquilo que é importante para você, com aquilo que é significativo para você. Por isso que não só eu defendo, né, muitas, e a psicologia positiva, né, é uma das ciências que traz a necessidade de nós definirmos o propósito, de escrevermos, de trazermos ele aqui, eu digo, para a materialidade, e estar no nosso radar. E de quando em quando isso é no miudinho, tem épocas que nós precisamos todos os dias nos conectar. Conforme a situação que nós estamos vivendo, dá uma olhadinha aí no propósito, né? Qual é o meu propósito de vida? Que legado eu quero construir? Se nós estamos com situações desafiadoras na família, que legado eu quero deixar aqui para essas pessoas? Como eu quero ser lembrado por essas pessoas aqui? Que tipo de memórias eu quero deixar? Se é no ambiente social, né? Que tipo de mensagem de legado eu quero deixar aqui? Ou se é no nosso ambiente de trabalho? Porque aí nós vamos colocar, né, essa inteligência inata, o nosso próprio corpo, trabalhando para nós, nos ajudando a voltar para dentro e aí fazermos as nossas reflexões. Pararmos e avaliar. Eu gosto muito da linha do tempo, né? Fazer a linha do tempo nos ajuda a nos situar
nesse momento e a ter uma perspectiva daquela situação para que, de fato, se ela ou já está se movimentando no sentido de um conflito disfuncional, eu tenho tempo de reverter essa situação. Então, como nós vimos, o fato de sermos singulares, né, nunca irá coincidir. A forma como eu penso, que é relevante, importante, nem que seja nos mínimos detalhes. E conflitos, né, eles iniciam assim. Primeiro, uma percepção de que tem algo que é antagônico. Depois, ele evolui para um mal-estar, mas ainda está no nosso mundo interno. Até que ele chega a ser uma divergência manifesta, às vezes uma opinião, você percebe que a outra pessoa, né, não acatou muito, e se ali nós não sentarmos, não alinharmos, não investigarmos um pouquinho, pode evoluir já para situações que nós chamamos de confronto. Às vezes são confrontos educados, né, enfim, mas ali você percebe que já não há mais um entendimento. A interação das pessoas está no sentido de cada uma defender o seu ponto de vista e não evolui por uma resolutiva, enfim, né, para aquilo que aquele assunto precisa ser encaminhado. Então, como que nós podemos identificar assim um conflito que ele é funcional, né? É quando ele, entre baixo e moderado, ele vai nos ajudar a identificar uma forma diferente de fazer aquilo, né? Aquela situação, aquela tarefa, aquela atividade, ou até aquele processo que nós estamos abordando. Vamos pensar numa situação sobre educação de filhos, né? Que acontece entre os casais. Então, nós estamos discutindo as melhores maneiras, né, de fazer, que tipo de abordagem, que tipo de escola nós pretendemos colocar os nossos filhos, qual é o método educativo melhor, vamos olhar as nossas finanças, né, que se nós vamos dar conta ou não, e aí eu tenho uma ideia, meu cônjuge tem outra ideia, enfim. Então, quando fica entre baixo e moderado, né, que esse tipo de conversa, nós vamos encontrando aí alternativas. Tanto que o objetivo é que esse conflito ele evolua para uma situação nova até, né? Onde nós vamos encontrar soluções, muitas vezes usando a nossa criatividade, que elas são uma evolução de quando nós começamos esse processo. E é claro que aí, né, o diálogo, ele é fundamental, né? Essa é a peça-chave, né? A gente ter essa condição de diálogo. Quando é que um conflito fica disfuncional, declaradamente disfuncional? Quando é um embate de egos, né? E aí, realmente, nós vamos radicalizar, porque já conversamos aqui também a respeito, né, que o ego é uma estrutura importantíssima, porque é o que nos distingue uns dos outros, né? Tanto que quando o ego realmente se fraciona, né? Enfim, por um processo de adoecimento, nós vamos ter experiências, né, que elas, inclusive, transcendem, né, o próprio espaço, a própria condição do limite do corpo físico, né? É que esses limites, né, de fato, eles foram violados de alguma forma. Então, nós sabemos que o ego é importante por isso, ele se manter saudável. Agora, o ego, para se manter, né, ele precisa do contraponto, né? Ele precisa que haja uma diferença. Por isso, o conflito, né, quando o ego não é maduro o suficiente, não está bem construído, o conflito é uma forma do ego se firmar, né? E dizer, eu existo, porque eu sou diferente de você, eu penso diferente de você. Estar num nível aí, né, entre baixo e moderado, isso é o lado saudável do ego, até para você saber, não, essa é a minha ideia, essa é a ideia dele. Agora, o ego já fortalecido permite essa flexibilidade de, opa, eu vou ouvir a ideia do outro, eu vou ouvir a posição do outro, eu vou considerar a posição do outro. E aí, então, nós vamos estar estabelecendo diálogo e vamos sair dessa condição de nos fixarmos em eu penso assim, eu tô certo, o outro tá errado e ponto final. Que aí vem aquelas divergências, né, onde as coisas se radicalizam. E se nós observarmos, é muito comum
Parece que nós estamos vivendo uma época, não sei se é só uma percepção minha, né? Uma época em que essas polarizações de que eu estou certo e você está errado, eu estou 100% certo e você 100% errado, ou aquela pessoa está 100% certa e aquela 100% errada, está bem comum, né? Bem comum. E aí, de fato, não abre uma janela, um espaço para que o diálogo aconteça. Muitas vezes nos perguntamos, mas quais são, como que eu posso identificar, né, quando um conflito, ou então quais são as causas, né, o que nós podemos fazer para evitar então que os conflitos evoluam para uma condição disfuncional. Então vem aquela velha, aquele conhecimento, né, que nós temos de que quando um não quer, né, dois não brigam. Isso é sim e não também, né? Porque às vezes você percebeu, já gerou um mal-estar, você já se manifestou, você viu que ali não teve muita abertura e muitas vezes nós só nos recolhemos. É aquilo que, em tese, né, a gente engoliu o sapo. E nós sabemos que todo sapo engolido, com um tempinho, ele vai virando, né, um jacaré, um crocodilo, e ele sai da pior forma possível no momento, né, que realmente ele não deveria acontecer. Então aí, de fato, né, houve só eu coloquei ali panos quentes em cima de uma coisa que vai evoluir, né, para um outro momento. Então, é importante quando nós percebemos que aquilo não ficou legal, voltar ao assunto no momento oportuno. Voltar ao assunto e procurar entender um pouco o ponto de vista do outro. Então, esse voltar ao assunto é pesquisar um pouco mais. Olha, nós estamos conversando sobre aquele assunto ali e eu fiquei até um pouco desconfortável porque eu fiquei com algumas dúvidas. Eu quero te ouvir melhor sobre isso e pergunta realmente para você entender o ponto de vista do outro. Então, inclusive, existe uma matriz, né, de conflitos, uma ferramenta que mostra as posições que não são favoráveis a uma resolução de conflito, onde você simplesmente vira as costas para o conflito. E todo conflito, né, que se virou as costas, é óbvio que ele não vai se resolver, né, ele vai piorar. Eu digo assim que aquilo fica lá atrás, depois volta, né, com filhos, com parentes, enfim, não se resolve pelo fato de nós virarmos as costas, né, evitarmos o conflito. O confronto direto, né, com radicalizações também, né, só agrava a situação. Então, quando eu caminho e vou procurar entender aonde estão e quais são os pontos onde nós estamos divergindo, porque pode ser aspectos que nós temos fontes diferentes de informações, né? Pode ser aspectos até de diferentes bases de cultura. Então, investigar, né, nós vamos poder identificar quais são as fontes das nossas divergências para que nós possamos aí construir um diálogo e evoluir para uma situação em que o meio caminho, né, em que fica ali, eu cedo e você cede por enquanto. Agora, toda situação que surgiu, que nós chamamos de conflito, ela tem um potencial nela mesma de trazer uma mudança, de trazer uma melhoria. Por isso, quando nós só falamos você deixa, eu deixo a situação, nós não chegamos nesse potencial realmente de chegar no nível superior com relação àquele assunto, de encontrar através da criatividade, né, do diálogo, dessa construção, uma situação melhor do que ela estava no momento anterior ou quando ela começou a ser aí uma fonte de conflitos. Então, quando surge o conflito, né, já vamos pensar que ali existe um potencial virtuoso. Agora, é como garimpar, né? Garimpar uma gema. Você vai ter que tirar cascalho com cuidado, né? Até que você consiga encontrar a gema. E o garimpo aí é realmente o diálogo. Agora, o diálogo, né? Ele vai pedir, como eu vi um pouquinho antes, já falamos um pouquinho antes, né? Essa questão da autoanálise, essa questão do autoconhecimento, porque se nós estamos em paz conosco, nós vamos ter
muito mais condições de lidar com as situações de conflito aqui fora de nós. E quando nós estamos com esse conflito interno e nós não estamos percebendo, sobre esse assunto nós já conversamos aqui, né? Nós temos o mecanismo natural, que é o mecanismo, entre aspas, saudável, que é de nós projetarmos, né? Então, os conteúdos que estão aqui, que estão incomodando, como eu falei um pouquinho antes, nós não estamos olhando se aquilo que nós estamos, da forma que nós estamos vivendo, que nós estamos fazendo, falando aqui, onde nós estamos colocando a nossa energia, o nosso tempo, a nossa esperança, nosso dinheiro, né? Não está de acordo com aquilo que faz sentido para nós, nós vamos ter um movimento do nosso próprio corpo sinalizando isso. E se nós não pararmos e olharmos para dentro de nós, observando o que de fato está desalinhado, a tendência é realmente nós projetarmos, né? Nós vamos ver fora de nós. Esse é um recurso saudável do nosso sistema para mostrar para nós, ó, tá aqui. Então, tudo aquilo que está nos aborrecendo muito fora de nós, que não é apenas uma informação, mas algo que nos tira do nosso centro, pode confiar que tem um conteúdo projetado aí. Se você for investigar, se for pesquisar, né, você vai perceber que tem temas aí que você já pode estar trabalhando dentro de você. E quando eu falei um pouquinho antes dos recursos, né? Por que transborda de nós? Né? Por que transborda e vai para fora? Porque nós não estamos olhando e aceitando isso dentro de nós. Por isso que faz esse movimento. Até eu gostei de um exemplo que uma pessoa uma vez deu a respeito desse fenômeno. Falei, Sara, se a gente come demais, né? A gente vomita, né? Porque comeu demais. Agora, esse é um processo, e é claro, se a gente quiser trabalhar muita coisa ao mesmo tempo, ou a gente fica com dificuldade de lidar com aquelas situações que são disfuncionais dentro de nós, né, nós vamos ter realmente o que nós chamamos de uma intoxicação. Mas quando nós não queremos olhar para isso, por N razões, que sim, eu também tenho situações aqui que eu preciso trabalhar, também tenho imaturidades aqui dentro, aqui em mim, né? Essa pessoa usou o exemplo de uma pessoa anoréxica, né? Em que ela comeu bem pouquinho, né? Mas ela provoca o vômito, né? Então, não necessariamente que eu preciso estar com situações de pressão dentro de mim para que eu projete. Às vezes, o simples fato de eu não querer aceitar que eu não sou perfeita, que o meu conhecimento também é limitado, que o outro tem conhecimento que pode agregar, que se eu parar para ouvir o que o outro tem, juntando com aquilo que eu tenho, nós vamos fazer uma composição muito mais criativa e muitas vezes muito mais favorável para aquilo que nós estamos tratando ali. Eu não aceito, né, tudo isso, então tem essa tendência de eu estar projetando fora aquilo que está dentro de mim. E é claro que se eu não resolver dentro de mim, eu não vou conseguir resolver lá fora, né? Por isso que o conflito, eu vou conseguir ajudar que os conflitos evoluam aí de uma forma funcional quando eu estiver, através do autoconhecimento, eu estiver cuidando dos conflitos aqui dentro de mim, né? Fazendo a minha lição de casa, de vez em quando dar uma olhada, né? Como é que eu estou? O meu tempo, a minha energia, né? O meu dinheiro, eu estou investindo em algo que é significativo ou em coisas que são significativas. Eu tenho um propósito de ser uma mãe presente, né? De estar acompanhando os meus filhos, mas eu estou agora no momento da minha carreira em que eu preciso viajar, né? Eu preciso... Tá, mas qual é a alternativa que eu estou encontrando aí, né? Ou até aceitação, eu não vou ter um tempo de quantidade com os meus filhos, mas eu posso ter um tempo de qualidade com eles. Eu digo que hoje até, né, com a tecnologia, né, nós podemos estar presentes de alma, né, sem estarmos presentes de corpo. De darmos, né, aquele alô, né? E hoje com os estudos dos campos eletromagnéticos, né, que eles são elásticos,
enfim, sabemos que ele vai além da atmosfera da Terra, né? São as pesquisas feitas já. É óbvio que ele transcende aí o tempo e o espaço e chega até os nossos amores. Então, por isso que é tão importante o conhecimento, né? O conhecimento aplicado ao autoconhecimento vai me dar condições, né, de eu lidar melhor com as situações dentro e também fora de mim. Eu vi tantas pessoas chegando aqui, né? A Virgínia, minha amiga, tá aqui, o Carlinhos também, né? Aqui, vai passando, tô recebendo tchauz aqui, que bom. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Pelos acenos, e por quem já passou por aqui, deixou o seu oi. A live ela fica gravada, né? Para quem quiser ouvir depois ou quiser encaminhar para alguém. Claro, se o conteúdo também for relevante, né? Aí e de alguma forma contribua. Então eu vou deixar para quem está aqui, né? Para fazer perguntas. E Virgínia, querida, dê um oi aqui ou fazer as suas contribuições também a respeito dos conflitos. Eu já falei bastante aqui, né? Então podemos bater esse papo gostoso, né? Que é a melhor forma aí de fazer essas construções. A Virgínia coloca aqui, né? Vou assistir depois, né? Cheguei tarde. Mas você pode contribuir, Virgínia. Eu sei que fizemos, né, algumas caminhadas juntas, né? É um assunto também, né, que você trata nos treinamentos. E eu vi que a Ana também está por aqui, a minha querida companheira de trabalho. Então, fiquem à vontade aqui em trazer as contribuições, as experiências, que, como eu repito, né, o patrimônio mais valioso, e isso nesses meus 30 anos aí trabalhando com desenvolvimento, também com processo de terapia, é realmente a experiência, né? Como eu abordei no início aqui da nossa conversa, porque já é algo consolidado. Só que muitas vezes nós esquecemos realmente de ativar através da memória, através de algumas ferramentas, né? Esse patrimônio, enfim, para aplicá-lo para as nossas situações do dia a dia. Né? E uma dessas aplicações é justamente para o autoconhecimento, né? Para nos sentirmos capazes, nos sentirmos aptos e aptas para corresponder àquilo que se espera de nós. Né? Também hoje, em uma das reuniões, uma conversa que veio, né, à tona e que também quero compartilhar aqui, porque também pode ser, né, uma fonte de conflito interno. Nós estamos falando sobre neurociência e o quanto o nosso cérebro é plástico, né? E olha aqui o Paulo Henrique, filho do Paulo. Um abraço, Paulo Henrique. Sim, né? As nossas reuniões do Clube do Livro. Então, nós temos um grupo, até do nosso querido amigo Namir Piacentini, ele que fundou esse grupo de Amigos à Leitura, e nós tínhamos os nossos encontros, onde escolhíamos livros, né, e ali líamos, debatíamos, e com a pandemia acabamos nos descontinuando, né, até porque cada um foi cuidar das suas empresas, né, dos seus trabalhos, e ficamos realmente bastante absorvidos durante a pandemia. Um abração, Paulo Henrique, que bom ver você por aqui. E aí falando sobre essa questão da plasticidade, né, do nosso cérebro e com as facilidades que nós temos hoje com a tecnologia. Então, por exemplo, né, eu posso, até uma pessoa uma vez comentou, né, Jussara, a tua foto, como você dá bem na foto? Eu falei, a maquiagem faz milagres, né? E claro, vamos usar esses recursos, né? Usamos o filtro, usamos a maquiagem, enfim. Mas quando a gente tira, né, vem aqui quem somos. E também eu estou lá lidando com alguma coisa que não deu certo, um contra-del, né? Eu afasto aquilo da minha presença, mas só que na vida real não é assim, né?
Então, na vida real, às vezes uma palavra que eu disse, eu vou ferir de tal forma aquela pessoa que vai ser muito difícil eu reconquistar a confiança. Na vida real, às vezes um comportamento de segundos eu provoco um acidente gravíssimo, né? Na imprudência. E às vezes fica muito difícil, porque nós vamos começar a olhar o mundo real com o parâmetro que nós temos desse mundo fictício do mundo virtual. E é claro que nós vamos nos frustrar. E até essa situação que nós estávamos conversando, essa pessoa trouxe de pessoa que sai da empresa imaginando que numa outra empresa vai ser melhor e ela não fez uma análise de fato, né, de fazer uma análise racional, lógica, né, do que eu tenho aqui, do que eu vou ter lá, e sai e se arrepende muito, né? E aí, muitas vezes, não tem mais volta, né? Então, são situações do nosso cotidiano que, muitas vezes, para nós avaliarmos uma situação externa onde está em vias de conflito, vamos observar quais parâmetros eu estou utilizando para estar avaliando aquilo que está no meu radar, o que eu vou precisar resolver, né? Enfim, é muito importante isso, porque se eu estiver considerando algo que é ilusório, algo que não é real, como parâmetro, é claro que o real vai ficar totalmente fora de esquadro, né? Então, esse é um ponto também que acaba evoluindo para conflitos com as situações que eu estou vivendo. Durante a pandemia também, né? A questão em que nós vivemos com várias situações onde nós ficamos limitados, cerceados, né, na nossa liberdade de ir e vir, perdemos, muitos de nós, a nossa fonte de renda. Então, tivemos várias vertentes aí para trazerem situações de conflito. E principalmente a questão, né, da proximidade da morte, né, da morte de pessoas queridas e da nossa própria morte. Então, algumas pessoas, elas entraram numa situação de choque mesmo com a realidade. Porque, de fato, a qualquer momento nós poderíamos morrer, a qualquer momento isso pode acontecer, né? A qualquer momento nós podemos perder o nosso emprego, a nossa fonte de renda, né? Se nós não cuidarmos da nossa saúde, a qualquer momento nós podemos adoecer, né? Então, foram situações que, de alguma maneira, vieram como uma grande surpresa, né? E não deveria. Porque nós vamos no dia a dia cuidar da preservação da nossa saúde, viver de tal forma que nós possamos significar a nossa vida, consultando até essa realidade da nossa finitude. Essas são situações que deveriam estar no nosso radar, né, o tempo todo. E elas acabaram vindo, né, dessa forma contundente, por isso que trouxe tanto adoecimento mental, né? Porque fomos surpreendidos. Agora, se passou a pandemia, passaram essas situações, eu não usar isso como experiência, né? Então aí vem o patrimônio, que é a própria experiência, eu posso de novo mergulhar no piloto automático, né? Esquecer essas balizas da realidade, né? A própria finitude, a questão que nós vivemos. A dualidade faz parte, então sempre nós vamos ter os opostos que vão estar presentes em qualquer situação. Então eu preciso considerar, né, os opostos e vir para um caminho aí de um consenso. E aí eu preciso refletir, eu preciso ponderar, eu preciso analisar. Para, de novo, né, nós não estarmos, de repente, sendo surpreendidos aí. E o que é muito comum, né, também, de nós avançarmos na vida sem viver. Porque se nós não fizermos essas reflexões, essas linhas do tempo, de quando em quando, de fato, a forma como eu estou construindo, ou me relacionando, ou vivendo, ou estou deixando os legados que eu quero deixar nesses ambientes aonde eu convivo, vai chegar uma altura da vida que nós vamos olhar para trás e vamos ficar muito frustrados. Eu digo que a idade deveria trazer brilho nos nossos olhos, né? E deveria trazer paz para o nosso coração. Porque conforme nós vamos vivendo e nós vamos
interagindo, nós vamos aprendendo, nós vamos ver que a vida é generosa. A vida é generosa. E que realmente nós temos o poder, aí que nós dizemos do protagonista, né? Ele precisa fazer uma viagem interior para ele ver que sim, ele tem o poder de lidar com as situações de uma forma positiva, de uma forma proativa, de uma forma que se sinta avançando na direção daquilo que tem significado para ele. E é claro que já em seguida desse raciocínio que eu faço aqui, aí está a importância da definição do nosso propósito, o nosso de fato. Aquilo que é significativo para nós, não pode ser uma coisa feita às pressas, muito mais copiando alguém, isso precisa vir mesmo do fundo da nossa alma. Para que nós possamos, conforme vamos avançando na vida, a gente perceber que a gente está construindo esse legado. E aí eu digo assim, nós vamos ser pessoas com idade, né, pessoas idosas, mas não vamos ser pessoas velhas, né? Nós vamos ter ali, como eu digo, um sorriso no rosto e um brilho nos olhos, porque a gente compreendeu um pouco da vida. E de novo, né, a vida, ela é generosa. E eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Que você planta um grãozinho de feijão, veja quantos lá você colhe. Então, se nós olharmos com olhos realmente atentos, nós vamos ver que as possibilidades, as oportunidades estão aí. Agora, nós temos livre-arbítrio, né? Livre escolha. E claro que tudo aqui na terceira dimensão envolve trabalho, né? Então, essa sementinha, para ela dar tantas outras sementes, né, tem todo um trabalho. E tem um trabalho ali, né, que deixamos ali na própria natureza, podemos deixar, mas há um risco de ter algumas adversidades e ela realmente não frutificar. Então, tudo vai pedir de nós dedicação, esforço, trabalho, tempo, né? Mas sim, nós vamos ter a colheita daquilo que nós semeamos, aí usando a metáfora, né? De que aquilo que nós realmente estamos construindo, colocando o nosso tempo, a nossa energia, né? A nossa esperança, de fato se realiza. Então, o próprio viver, né, ele vai confirmando que esse é o caminho, né? Ele vai reforçando. E isso permite com que nós possamos lidar com as situações do nosso entorno, trazendo o que poderiam ser conflitos disfuncionais, né? Porque aquilo não depende só de nós, né? Nós temos todos esses atores que estão no nosso entorno, estão coadjuvando conosco, mas nós vamos sim contribuir para que esses conflitos evoluam de uma forma a se tornarem funcionais. E um aspecto também que nos ajuda, porque é claro, como o outro é singular, né? E é muito comum nós julgarmos, né, de que, puxa, nós chegarmos numa condição de que o outro é diferente, né, o outro não é errado, isso nós temos que trabalhar muito mesmo conosco, muito mesmo, né? Mas se nós considerarmos que para a pessoa ter aquele pensamento, aquele comportamento, ela tem uma justa razão para aquilo, isso vai nos inspirar, né? Aquele movimento que eu já trouxe aqui dentro da matriz, né, de gestão de conflitos, que é você conviver um pouco, investigar um pouquinho mais, né? Conviver com a pessoa, usar perguntas, dar um certo tempo ali, né, para que você tenha uma maturidade no entendimento da justa razão daquela pessoa, para daí você também contribuir com a sua parte, com a sua pecinha de quebra-cabeça para a resolução dessa situação que está ali como um conflito. E é claro que enquanto você observa o outro, acompanha o outro, use esse mesmo vetor na tua direção. Vá para dentro de você. Quando você ouve o outro, cheque dentro de você. Como que é esse assunto aqui? Esse é um hábito que eu tenho. Eu digo que isso ajuda bastante, porque é algo que nós não podemos descuidar nunca. Né? Que é essa questão da autoanálise, do autoajuste. Então, às vezes eu vejo uma pessoa tendo um comportamento muito disfuncional, eu dou uma olhadinha aqui e falo, opa, isso aqui é apenas uma informação, né? Ou isso tem algo meu aqui que pegou, né? Foi fisgado nessa situação do que está acontecendo fora.
E olha que sempre eu encontro pontinhas ali que eu posso sim olhar, vigiar, cuidar, né? Opa, eu estou descuidando um pouquinho aqui, né? Ali eu posso dar um pouquinho mais atenção para essa parte minha, para que eu não me veja numa situação exatamente igual aquela pessoa está naquele momento, atuando, né? E considerado realmente muito, muito disfuncional. Olha aqui, a Índia Petri tá por aqui também, o Didio por aqui, que bom, bacana ter vocês aqui. Bom, eu já falei, eu continuo falando aqui, mas eu dou uma espiadinha se nós temos aqui perguntas. E olha aqui quanta coisa bacana. Go Great, Rafael, Bruna também passaram por aqui, deram um alôzinho. Que coisa boa. Isidoro também está por aqui, o John também. Que bom ter vocês aqui, muito bom. Então vamos, nossa, eu fico aqui olhando, né, para alguém trazer uma contribuição ou uma pergunta, que daí, né, conseguimos trazer um pouco do repertório da experiência. E de novo eu falo, essa experiência é fruto de contribuição de muitas pessoas. Todos os dias eu aprendo, todos os dias reforço alguns pontos, né? Opa, isso aqui é bom deixar lá de lado, esse daqui vem para cá. Eu sou muito grata mesmo a todas as pessoas cotidianamente estão aí me ensinando, trazendo pontos, né, para que eu reflita. E por isso as perguntas aqui, né, me ajudam também a trazer de uma forma mais customizada, mais ajustada para o interesse aqui de vocês, que carinhosamente, né, estão aqui dedicando um pouco do tempo para estar comigo nessa construção. Então, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Se alguém tiver aqui alguma contribuição, alguma pergunta. Estamos aqui, para quem está chegando agora, né, falando sobre os conflitos, que naturalmente eles estão presentes, porque cada um de nós é singular, então nunca vai coincidir, né, totalmente as nossas percepções, né, a respeito de qualquer assunto, qualquer tema. Então tudo pode ser razão, né, para que um conflito ali realmente nasça, ou com um potencial, né, de trazer uma mudança, né, um potencial virtuoso, vai depender de nós, né, ou ele evoluir para algo disfuncional, onde vamos ter atrito, né, vamos ter mágoas, vamos ter afastamentos, e de fato é um perde-perde aí, né, ninguém ganha. Então, esse é o nosso tema, de como nós também podemos identificar, né, o conflito, em que estágio ele está, né, se ele está só como um mal-estar, ou se ele já evoluiu realmente para uma divergência manifesta, e como nós podemos interferir, né, até interceder para evitar, né, os embates, ou que ele realmente evolua para um afastamento radical. Eu tive experiências nesses anos de trabalho. Eu estou lembrando de uma situação aqui de 2 sócios que ficaram 20 anos sem se conversar. E eu tive, assim, né, o privilégio que a vida me deu de estar no momento, estar presente, fazendo um trabalho nessa empresa em que eles voltaram a conversar, e presenciei. Pensem o que é, né? Para as famílias, eles eram sócios, né? Mas eles não eram parentes, mas as famílias conviviam, né? E eles 20 anos sem conversar, trabalhando na mesma empresa, com salas diferentes, sem conversar. Pensa quanto que essa empresa perdeu, pensa o desafio para a equipe, né? Quanta criatividade ali para eles conseguirem fazer a gestão, né? E levar as coisas em bom andamento com esse tempo, né, os sócios sem conversar. E eu não vou trazer aqui, né, mas foi realmente, depois eles mesmos colocaram, né, foi por um embate de egos, né, 20 anos. E às vezes isso acontece mesmo nas famílias, né, por uma situação ali, né, as pessoas se afastam
E algumas situações, enfim, de que se afastam e acontece às vezes até mesmo, né, de uma delas vir a falecer e ficar uma situação de culpa com muita dificuldade de lidar, né, com a culpa que vem dali, com o remorso, até por que eu não fui lá, por que eu não fiz as pazes, por que eu não conversei. Quando a pessoa para analisar, ela vê que nada justifica, né, você ficar afastado de uma pessoa tanto tempo, né, por qualquer que seja o motivo, né, que não é possível de nós sentarmos, conversarmos e nos alinharmos ali, né. Claro que tem situações, né, que por divergências de ideias, tudo, que o melhor é a gente se afastar, né, é saudável. Agora, se afastar ali, como a gente fala, de uma forma amorosa, né, de uma forma é, que não fique ali rancor, mágoa, né? De uma forma respeitosa, né? É possível, né? Fazendo. Olha, alguém, uma solicitação para participar de vivo ao vivo. Como é que eu faço aqui? Aqui para participar. Vamos ver. A Rosana, Zana, então já aceitei o convite aí. Vem participar aqui comigo. Nós temos ainda aqui uns minutinhos. Hoje isso acontece, né, da gente bater ali na tecla, mas já aceitei aí. Muito bem, então, pessoas queridas, vamos ver, né, se foi só realmente ali um convite que não era bem, né, um pedido, né, para vir participar. Ainda aqui, se você sentir no teu coração de fazer uma contribuição, uma pergunta, muito, muito, muito bem-vinda. E eu já vou então, né, caminhandinho aí para o nosso encerramento. Eu acredito que a Rosana falou que ela não está conseguindo aqui participar. Você quer deixar a tua contribuição aqui, Sana? Fique à vontade. Se quiser escrever aqui comentário, eu trago aqui para os nossos queridos e queridas que estão aqui agora, que vêm depois, a tua contribuição. Então, enquanto aguardamos aí, então fazer uma breve revisão, né, de que o conflito ele é inerente, nós, por sermos singulares, né, vamos estar então lidando com isso no nosso cotidiano sempre. Os recursos que nós vamos buscar é o autoconhecimento, né, é o recurso interno. Então, o que eu tenho aqui de condições para estar lidando com essas situações? Nós estarmos sempre muito próximos dos nossos propósitos, dos legados que nós queremos deixar, muito coerentes com aquilo que tem valor para nós, andando de uma forma coerente, né, com esses valores. Tudo isso são condições que nos preparam para nós lidarmos bem com os conflitos, que eles evoluam para situações de autoconhecimento, de autoengajamento, onde nós vamos construir, contribuir de uma forma positiva com as pessoas no nosso entorno, com o nosso próprio processo, né, de desenvolvimento, de evolução. E conforme a vida vai passando, nós vamos reforçando esse senso de realização, né? Que nos traz bem-estar, de que sim, o nosso tempo, a nossa energia, eu falo nosso dinheiro, porque isso também faz parte, né? Está sendo investido em algo que traz significado para mim, que é algo que não vai me trazer arrependimento, né? Mas sim significados. Então, muito obrigada pela presença de vocês, né? Eu já coloquei de novo aqui, né? E a Rosana disse que não está conseguindo entrar. Vamos, vamos tentar novamente aqui. Zana, olha, ainda temos um tantinho e a nossa live está sendo gravada, né? Outras pessoas podem depois também aí ter
a tua participação, as tuas percepções, né, a respeito dos conflitos. Eu acredito que a Sana não está conseguindo mesmo, né, chegar aqui. Então, meus queridos, minhas queridas, esse era o objetivo, né? Para quem está chegando aí agora, é uma maneira singela de compartilhar tudo aquilo que eu tenho recebido. Eu fiz esse compromisso a cada 15 dias, terças-feiras, de vir aqui, nem sempre consigo. Hoje, assim, também a agenda lotada, né? Então, não deu tempo de fazer um lanchinho, já emendamos aqui, ainda tem um pouquinho de atividades que eu preciso deixar em ordem para amanhã. Mas é algo, por isso que eu agradeço a tua presença aqui, né? Porque você está me dando a oportunidade de estar vivendo esse momento, né? Porque é algo que eu quero fazer por gratidão mesmo, por tudo que eu tenho recebido e pode ser útil para alguém, né? Em algum momento posso trazer algo da minha experiência que pode ser útil, porque se você colocar ali em qualquer navegador, né, conflitos funcionais, você vai ter ali vários artigos, né? Então aqui é o jeito que a Jussara vivenciou, né, e traz aqui para, como dizem, aquilo que é bom, né, aquilo transborda e a gente tem vontade realmente de compartilhar. E eu sou muito feliz e muito grata por tudo que eu tenho recebido e tenho conseguido compartilhar também. Diz, quando a gente compartilha, né, a gente vive de novo. Então, um beijo no coração de vocês, que seja uma semana, né, ainda temos um restinho de semana bem gostosa, que você se conecte com o poder dentro de você, que é real, né, que é um poder que nos traz paz e calma, né, e confiança de que sim, aquilo que a vida nos trouxer, né, nós não precisamos brigar com a vida, né, nem lutar com as coisas fora, porque sim, dentro nós temos recursos para atender. Então, beijo no teu coração e nos vemos por aí. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.